Oi, meu nome é Vitória e eu represento um grupo de estudantes de Relações Internacionais da Universidade Estadual Paulista, e nós construímos esse vídeo para informar a população sobre a crise de refugiados que eclodiu na Europa no ano de 2015. O objetivo do vídeo é relatar a crise de 2015, especificamente o aumento do fluxo de refugiados que migrou para a Grécia, fugindo de guerras no Afeganistão, na Síria, Líbia e Iraque, relatar quais foram os efeitos a longo prazo da crise para o continente europeu, quais foram as ações humanitárias tomadas por órgãos internacionais e apresentar um parecer atual dessa situação. Bom, a Grécia, no ano de 2015, se encontrava em um contexto de fragilidade econômica, decorrentes da crise econômica mundial de 2008 e da crise do euro, e o país foi escolhido por muitos dos refugiados por ser visto como uma porta de entrada para a Europa, e muitos desses esperavam ser realocados para outros países assim que adentrassem a Grécia. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a Acnur, em julho de 2015, a Grécia recebeu mais de 50 mil solicitantes de refúgio, número que é maior do que todas as solicitações de refúgio do ano de 2014. E como consequência dessa crise, uma onda de xenofobia e intolerância se instalou pela Europa e os campos de refugiados estabelecidos pela Acnur se encontram atualmente sobrecarregados e as condições de vida dos refugiados são insalubres. Bom, diante desse cenário alarmante, a Organização das Nações Unidas se pronuncia e afirma que todos os países europeus deveriam prestar assistência humanitária a essas pessoas e auxílio à Grécia para a gestão da crise. No entanto, a União Europeia tardou em responder à crise e falhou em garantir uma gestão coletiva efetiva da crise de refugiados. Em dezembro de 2016, a União Europeia e a Turquia estabeleceram um plano de medidas rígidas, cujo objetivo era retornar os solicitantes de refúgio aos seus países de origem, e essa restrição acabou por manter milhares de pessoas em condições desumanas que tiveram seus processos de proteção muitas vezes negados. Além da ONU, da Acnur e da União Europeia, diversas organizações internacionais e ONGs internacionais prestaram auxílio aos refugiados. E dentre elas cabe destacar a Organização dos Médicos Sem Fronteiras, o Comitê de Oxford de Combate à Fome, ou Oxfam, a Mercy Corps e o Conselho Grego para os Refugiados. A Organização Médicos Sem Fronteiras mantém operações na Europa para os refugiados desde 2002 e uma de suas exemplarizações se dá através dos barcos de resgate que navegam as águas do Mar Egeu e Mediterrâneo buscando encontrar embarcações clandestinas de pessoas que fogem da guerra e da miséria para a Europa. Além disso, a Organização Médicos Sem Fronteiras atua em terra firme, especialmente nos campos de trânsito, que foram criados para tentar organizar o fluxo de refugiados no continente europeu. No entanto, estes campos possuem diversos problemas de execução que resultam na violação dos direitos humanos das pessoas ali inseridas. Na Grécia, o problema é especialmente preocupante porque, devido ao fechamento das fronteiras dos países vizinhos como Bulgária, Macedônia e Hungria, os campos de trânsito ficaram superlotados. Então, a organização busca melhorar as condições de atendimento nesses campos, especialmente em questões de saúde e assistência psicológica. Outra organização, a Oxfam, iniciou suas atividades na Grécia no início de 2015 e foca a sua atuação em providenciar alívio emergencial para as pessoas que chegam no país. Nesse sentido, distribui alimentos, itens de higiene e providencia instalações de banho, além de oferecer assistência legal e gratuita para os refugiados, migrantes e pessoas em busca de asilo político. Além disso, o Conselho Grego para os Refugiados é também uma ONG que atua na região desde 1989. O Conselho oferece aconselhamento jurídico e social gratuito para os refugiados, com uma ênfase especial para os casos de vulneráveis, como menores desacompanhados e pessoas vítimas de tráfico. A Mercy Corps, por último, visto a situação emergencial na Grécia, voltou todos os seus recursos para a ilha de Lesbos, a ilha que possui o maior campo de refugiados da Grécia, instalando uma unidade móvel que visa auxiliar imediatamente as pessoas que chegam na região. Nesse sentido, a Mercy Corps é uma agência que foca no fornecimento de alimentos, exames de saúde, água, serviços básicos de comunicação, além com auxílio de transporte e procedimentos legais para regularização e deslocamento desses refugiados para outras regiões. Apesar da Grécia ser o ponto focal da crise, o país é visto por muitos solicitantes de refúgio como uma porta de entrada para a Europa, onde esperavam ser realocados para outros países. No entanto, o grande volume de refugiados e a velocidade com que chegaram foram respondidos com movimentos antimigratórios e com a proliferação de um discurso xenófobo que afirmava que os refugiados iriam roubar empregos, invadir a Europa e destruir a dita civilização europeia.
Alguns países mais conservadores reproduziram um discurso nacionalista e xenófobo, como França, Hungria, Bulgária, Eslováquia, Polônia e República Tcheca, que afirmaram que não aceitariam as cotas de refugiados realocados impostas pela União Europeia, alegando que essa política visava proteger a cultura e as particularidades de cada país. Bom, a crise se estende até os dias de hoje e a Grécia continua em uma situação de vulnerabilidade econômica e com um grande contingente de refugiados. No ano de 2017, cerca de 60 mil solicitações de refúgio foram feitas. A União Europeia tem aumentado o número dos centros de triagem, com o intuito de garantir a documentação e a realocação dos refugiados recém-chegados. E os países europeus têm procurado uma alternativa de gestão coletiva para gerir essa crise. Apesar disso, a xenofobia e a relutância de alguns países do bloco em admitir refugiados têm dificultado uma gestão apropriada da situação. Desde o início de 2018, cerca de 37 mil solicitantes de refúgio chegaram à Europa através do Mar Mediterrâneo, e os países que receberam a maior parte dessas pessoas são a Itália, a Grécia, obviamente, e a Espanha. Atualmente, a crise de refugiados no continente não tem a mesma gravidade do ano de 2015, porém a presença de aproximadamente 1,8 milhões de solicitantes de refúgio e asilo na região tem causado grande instabilidade entre os países da União Europeia. A distribuição desses solicitantes tem ocorrido de maneira desigual devido às proposições da Convenção de Dublin de 2003, que prevê que as solicitações de refúgio e asilo devem ser feitas pelo país em que o refugiado chegou primeiramente. E, nesse sentido, evidente que os países próximos dos Balcãs e do Mar Mediterrâneo estão sobrecarregados com o número de solicitação de refúgio. Mediante essa exposição, nota-se que os esforços advindos do governo grego, da União Europeia, da Acnur, da ONU e de outros órgãos internacionais não foram suficientes para gerir efetivamente a crise, tanto em sua eclosão em 2015 como atualmente. Os campos de refugiados estão superlotados, as pessoas vivem uma situação desumana. Além das condições insalubres e da falta de comida, os campos de refugiados possuem um alto índice de violência dentre os refugiados devido às suas diferenças culturais, religiosas e étnicas. Apontando um parecer, a União Europeia deveria ter agido mais rapidamente para garantir uma resposta coletiva eficaz à crise. É necessário que haja uma distribuição justa dos refugiados e o realocamento destes entre os países da União Europeia, além de garantir o auxílio à Grécia para melhorar o trato dessas pessoas. Além disso, é preciso estruturar uma base de dados que garanta a documentação correta desses refugiados para que esses possam ser incorporados ao ordenamento jurídico dos países que vão residir. Ademais, o acesso à saúde, educação, higiene, alimentação e segurança é imprescindível. Campanhas de conscientização sobre a situação dos refugiados e sobre as suas condições de vida são necessárias para incluir essas pessoas ao meio social e para que as populações europeias tenham mais respeito para com os refugiados. Por fim, deve haver uma mobilização não apenas continental, mas mundial, no respeito aos refugiados e na necessidade de uma gestão coletiva de crises humanitárias.